Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder chegar até você para mais uma reflexão bíblica para o dia de hoje. Eu sou o pastor Fernando, pastor auxiliar e vice-presidente da Igreja Batista em Barra do Imbuí, Teresópolis, Rio de Janeiro. E a minha oração e os meus votos são que esse momento de reflexão bíblica agora possa falar profundamente ao seu coração, promover vida e paz dentro do seu lar, sobre a sua vida. Para tanto, eu quero convidar você a ouvir, e eu vou ler agora, um texto da Bíblia Sagrada, que encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Eu quero ler o capítulo 10, a partir do versículo de número 46. Esse texto é muito conhecido, todavia, há lições espirituais importantes para a nossa vida, e eu quero lê-lo agora. Capítulo 10, versículo 46 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Assim nos diz a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou ele a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele, Jesus, te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando-lhe, disse-lhe: o que você quer que eu lhe faça? E o cego lhe disse: mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu e o seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados irmãos em Cristo, amigos que nos assistem, simpatizantes da nossa fé, o texto que lemos e o tema que quero dar ao texto da nossa reflexão é restaurando a visão espiritual. O texto que acabei de ler nos conta a história de um homem cego e mendigo e que experimentou um extraordinário milagre, a cura da sua visão física e a libertação da sua condição de vida. Nos tempos de Jesus, para que vocês possam entender bem, ser cego era ser considerado amaldiçoado. Havia grupos religiosos, a cultura do povo determinava que alguém que tinha essa deficiência era considerado amaldiçoado. E se esse cego ainda fosse mendigo, como esse que acabamos de ler na sua história, ele também era desprezado pela sociedade. E a gente vai perceber aqui que este homem considerado amaldiçoado, que esse homem desprezado pela sociedade, ele vai ao encontro de Jesus e vai experimentar um extraordinário milagre de restauração, de cura, a cura para a sua visão física, mas também a restauração, a libertação de todos esses estigmas colocados sobre a sua vida. Todavia, eu quero pegar esse texto que li e trazer para nós mais uma temática espiritual. Entretanto, eu quero falar-lhes hoje sobre a cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual, ela é terrível, ela é mais terrível do que a física, porque a cegueira espiritual, ela pode afastar o homem de Deus eternamente. E só Deus pode libertar o homem da cegueira espiritual. Mas o que é a cegueira espiritual? O que significa? Pastor, o que é a cegueira espiritual? A cegueira espiritual consiste na dificuldade de ver no entendimento do Espírito. Para que você tenha uma ideia, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39 e 40, nós
Vemos ali relatado a história de um malfeitor, um criminoso que fora crucificado junto de Jesus. E esse malfeitor, ele estava cego espiritualmente. Ele olha para Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário e diz: se tu és o Filho de Deus, verdadeiramente, salva-te, a ti e a nós também. E o outro malfeitor que estava à sua direita olha para esse companheiro, para esse conhecido, e diz: será que você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque pecamos, porque cometemos crime, mas nem nesse momento você consegue temer a Deus. Isso é a cegueira espiritual, é um exemplo de cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela consiste nessa dificuldade de se ver na dimensão do Espírito. E esse malfeitor, condenado a morrer na cruz pelos seus crimes, diante daquele que poderia salvá-lo, ele agora reivindica, duvida, escarnece do Filho de Deus. E se você ler, continuar lendo a história que está relatada em Lucas, no capítulo 23, versículo 40 e diante, você vai perceber que esse malfeitor que estava sendo crucificado à direita, ele olha para o seu amigo e repreende e diz: será que você não teme a Deus? E ele olha para Jesus então e diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. A gente percebe uma diferença enorme. Mas eu quero ver rapidamente o que a cegueira espiritual pode nos fazer para que você hoje possa ser abençoado, para que você hoje experimente uma libertação. Primeiro, a cegueira espiritual, ela nos priva e nos rouba das nossas escolhas. Vou repetir para que você guarde bem no seu coração. A cegueira espiritual, ela nos priva e nos rouba o direito de escolha. Nos tira as escolhas. O versículo 46 do Evangelho de Jesus, no capítulo 10 de Marcos, a gente lê o seguinte, na parte final do verso, mas eu vou ler todo o verso, diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. O verso que acabei de ler diz algo interessante acerca desse homem. Diz que esse homem não tinha direito de escolha, ele era colocado, conduzido à beira do caminho para ficar ali mendigando. Diz: o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. Nenhum cego tem por vontade própria, ele não consegue ir a lugar nenhum. Aqui a história nos ensina, nos mostra que aquele homem, ele era conduzido da sua casa à beira do caminho, colocado ali para mendigar. A cegueira espiritual é semelhante ao que esse homem estava vivendo. Ela nos priva, ela nos rouba o direito de escolhas. Bartimeu era colocado à beira do caminho. Sim, aqueles que não conseguem livrar-se do sentimento de ódio, aqueles que não conseguem livrar-se de um vício, aqueles que não conseguem livrar-se do vazio da alma, aqueles que não conseguem perceber a ação e o poder de Deus, são pessoas que estão cegas espiritualmente falando, que a cegueira espiritual roubou o direito de escolhas. Certamente você conhece alguém que está preso nas drogas. Você conhece alguém que está com seu casamento afundando, buscando outros relacionamentos para preencher, porque está preso. A cegueira espiritual anula o nosso direito de escolha, nos aprisiona. O homem que acabei de ler, Bartimeu, o cego, ele era conduzido àquele caminho. Ele não tinha direito de escolha, ele estava subjugado, destinado a ficar ali à beira do caminho. Então a primeira característica, o primeiro sintoma de que há uma cegueira espiritual, é que a cegueira espiritual ela nos tira, nos priva, nos rouba o direito de escolha. Mas existe uma outra lição que essa história me ensina. A cegueira espiritual nos tira também os valores humanos. Nesse mesmo versículo 46, primeiro diz que
Bartimeu, ele era conduzido, ele estava sentado junto ao caminho. Ele era conduzido por alguém. Ele estava aprisionado, ele não tinha direito de escolha. A cegueira física, mas a espiritual faz isso. E a cegueira espiritual também nos tira ou nos rouba também os valores humanos. Olha, o texto termina dizendo que no capítulo 10, versículo 46, diz que Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho a mendigar. Deixa eu dizer outra coisa para você. O texto não fala o nome dele. O texto diz que Bartimeu significa filho de Timeu. Ele era um anônimo. E era também chamado de mendigo. A sua característica, o seu valor, ele era mendigo e cego. Os valores desse homem não estavam sendo revelados. A cegueira espiritual, ela nos tira também os valores humanos. Aquele homem era conhecido como Bartimeu. Aquele ali é o filho de Timeu, cego e mendigo. A cegueira espiritual, ela faz isso com todos nós. Ela nos rouba. Ela nos tira os valores humanos. Há pessoas assim. Há pessoas assim que não reconhecem quem verdadeiramente ele é. Que não conhecem, que não conseguem reconhecer o amor de Deus por suas vidas. Devido a tantas situações de dificuldades que já enfrentaram na vida. E começam então a murchar-se em si mesmo. Começam a sentir-se pequeno, desvalorizado, não amado por Deus. Querido, você que está nos assistindo, pode ser que você esteja com esse tipo de sentimento. Você está achando que para você não tem mais jeito. Que você é conhecido por aquilo que não é legal em você, aquilo que não te traz conforto. A cegueira espiritual, ela nos rouba, nos tira os valores humanos. Como disse, há pessoas assim, que não conseguem reconhecer quem realmente são, diante de tantas situações de dificuldade que já viveram, estão passando de enfrentamento. Mas existe um terceiro sintoma ou característica que nos identifica que estamos passando por um momento de cegueira espiritual. Terceiro, a cegueira espiritual nos leva a confundir, a se deixar confundir acerca da presença de Jesus. A cegueira espiritual nos leva a confundir acerca da presença de Jesus. Deixa eu ler para você o versículo de número 48, na parte A do capítulo 10 de Marcos, diz assim: e muitos da multidão repreendiam Bartimeu para que ele se calasse. Irmãos, imagine comigo a cena. Bartimeu estava à beira do caminho, um homem desprezado pela sociedade, um homem acometido como se fosse amaldiçoado por sua cegueira, mendigo. Ele agora, Jesus está passando perto, a caravana de Jesus. Jesus está saindo de Jericó, junto com os seus discípulos, e há um alvoroço. E no meio daquele barulho, naquele grito, ele percebe que Jesus está passando, mas uma multidão começa a gritar para que ele se calasse. Para de gritar, você não é ninguém, você não tem direito. A cegueira espiritual nos leva a confundir ou tentar nos enganar acerca do que está acontecendo à nossa volta. Tentaram sufocar, tentaram calar a voz de Bartimeu. Nos leva a confundir acerca do que está acontecendo à nossa volta, da presença de Jesus. A multidão tentou calar Bartimeu, mas a salvação estava perto. A Bíblia diz, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça o evangelho da luz da salvação. Sim, irmãos e amigos que nos assistem, há um ser espiritual maligno
tentando impedir, causar-lhe cegueira, para que a luz do Evangelho não te alcance. Está registrado na Bíblia Sagrada. O Deus desse século, ele cegou, tem cegado o entendimento das pessoas, para que não resplandeça a luz do Evangelho para a salvação. Mas eu quero dizer para você que se eu terminar essa mensagem aqui agora, possivelmente você iria ficar meio que confundido. Mas há uma boa notícia em meio a tudo isso. Eu quero dizer para você que não é o fim, como não foi o fim para Bartimeu. Não é o fim se você está passando por esse momento de dificuldade, de cegueira espiritual, onde você está sentindo-se privado, onde você percebeu que você está preso, estão roubando as suas escolhas, onde você percebeu que os valores humanos que você tem, o seu valor está sendo tirado de você, onde você está sendo confundido, tentando te confundir acerca da presença de Jesus, como essa multidão gritando para que Bartimeu não ouvisse, para que Jesus não ouvisse Bartimeu e para que Bartimeu não se sentisse valorizado por Jesus. Há uma boa notícia. Sabe qual é a notícia? Alegre o seu coração. Jesus está passando. A presença dele é real. Aleluia. Todavia, há uma boa notícia para nós. Jesus está pronto a atendê-lo e ajudá-lo. Deixe-me ler o versículo 48 e 49. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele, Bartimeu, clamava cada vez mais, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha o versículo 49. E Jesus, parando, disse: chame esse homem. Aqui está. A boa notícia é que Jesus está pronto a parar para te atender. É que Jesus está pronto a romper com a multidão para atender você. Jesus está pronto a te ajudar, a nos ajudar. Ele está passando. E ele vai parar a multidão. Ele vai parar a sua trajetória. Ele vai parar os seus discípulos. Ele vai parar tudo. Os céus pararam para ouvir a sua oração. Pastor, o que eu preciso fazer então? Nessa história que li, existem lições que podem mudar a sua vida para sempre. E a primeira delas que eu quero ver e quero ensinar a você e compartilhar é que Bartimeu, ele reconheceu Jesus como seu Senhor. Olha o que ele fez. O texto diz que muitos o repreendiam, versículo 48. Mas Bartimeu clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi. E dizer ou declarar que Jesus era filho de Davi era reconhecê-lo como o Messias prometido, como Salvador. Ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Você quer experimentar a cura, a libertação da cegueira espiritual? A primeira coisa que você precisa fazer, olhando para essa história, é reconhecer que Jesus é o Salvador. Ele pode te libertar. Somente Ele pode te curar da cegueira espiritual. Ainda que você não esteja vendo nada acontecer à sua volta, ainda que você não esteja sentindo nada, a sua missão hoje é clamar. Bartimeu não podia ver, mas Bartimeu ouvia o movimento. E ele então clamou mais alto e não se deixou calar. Ainda que alguém esteja tentando calar a sua voz, que as lutas, o enfrentamento, a multidão, a vida esteja tentando clamar, tentando te calar, clame por ele. Isso é reconhecer Jesus como seu Salvador. A segunda atitude que Bartimeu tomou, e que eu quero aprender com ele para vencermos a cegueira espiritual, é deixar tudo e ir até Jesus. Deixe-me ler para você. Versículo 49 diz: Jesus parando disse: chame o cego. Então foram até Bartimeu e disseram: tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. E diz o texto, versículo 50, e ele se levantou lançando de si a capa e foi até Jesus. Glória a Deus. Agora, ele precisou tomar uma segunda atitude. Ele deixou tudo e foi até Jesus. O Mestre te chama. Você quer vencer? Quer experimentar a libertação?
da sua cegueira espiritual, a segunda coisa que você precisa fazer é ir até Jesus. É atender o chamado de Deus. Essa mensagem é Jesus chamando você. É o Senhor chamando a sua família. Por isso eu quero que você agora, em nome de Jesus, que você vá até Ele. Primeiro, declare Ele como seu Salvador. Coloque a sua esperança nele. Segundo, eu quero que você, em nome de Jesus, vá até Jesus. Deixe tudo. Bartimeu largou tudo. O texto diz que Bartimeu, o versículo 50, quero ler outra vez, diz assim: e ele, lançando de si a sua capa, levantando-se, foi até Jesus. Sabe o que Bartimeu tinha na beira da estrada? Sabe qual era o bem maior de Bartimeu? Era a sua capa. A capa era um símbolo de dependência. A capa que o protegia da poeira da estrada. A capa que o mostrava que ele era alguém que mendigava. Ele deixou tudo, tirou a capa e foi até Jesus. É para você deixar tudo hoje. Largue tudo e atenda a voz do Mestre e vá até o Senhor. A terceira atitude para se vencer a cegueira espiritual: torne-se um discípulo de Jesus. Você primeiro precisa reconhecê-lo como Salvador, você precisa ir até Jesus e, finalmente, você precisa, em terceiro lugar, tornar-se um seguidor de Jesus. Olha o versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu viu e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que mudou? Ele obedeceu o comando de Jesus. Teve a sua visão restaurada. Ele passou a enxergar e seguiu Jesus pelo caminho. Você quer experimentar a libertação dos estigmas da vida? Você quer experimentar uma cura, a salvação? Torne-se um seguidor de Jesus. Mas eu quero terminar falando para você que é crente também, que a cegueira espiritual ela pode ser gradativa. Pastor, como assim? Sim. Há uma possibilidade de algumas pessoas começarem a perder a visão na caminhada da vida. Se você olhar lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai perceber que Deus criou um jardim para Adão e Eva, sua esposa, e colocou ali tudo o que eles precisavam. Tudo o que precisavam. Não lhes faltava nada. Havia uma condição, uma regra única que o Senhor pediu: da árvore, do fruto do meio do jardim. Não toque e não coma dela. Porque se fizer isso, vocês vão morrer. Mas a cegueira espiritual ela pode ser gradativa. O texto diz, uma história maravilhosa, que na viração do dia, Deus estava ali com Adão. Sempre encontrava-se com Adão. Eles tinham uma casa para morar que Deus criou, o jardim. Tinha todo tipo de alimento e sustento que o homem precisava, estava ali. A felicidade do homem estava ali. A presença do Senhor era todo o tempo. Mas eles se deixaram enganar. Se deixaram seduzir por promessas do inimigo que estava na serpente. E aí a cegueira espiritual começou a acontecer até que eles pecaram, desobedecendo a Deus. Por isso eu quero dizer que a cegueira espiritual ela pode ser gradativa. Quando isso acontece? Acontece quando eu começo a dar ouvido àquilo que não é de Deus. Quando eu ouço uma palavra como essa, e aí eu não dou ouvido àquilo que estou ouvindo. Eu vou ouvir aquilo que não é de Deus. A cegueira espiritual aconteceu na vida do primeiro casal de forma gradativa, através da sedução maligna, das promessas malignas de que vocês não vão morrer, que vão ser igual a Deus. Querido, esteja atento. Ouça somente a voz do Senhor. Não dê ouvido a nenhuma outra voz, a não ser a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero orar e entregar a sua vida, entregar a minha vida diante do Senhor, para que o Senhor nos guarde, nos livre, nos cure, nos salve de toda cegueira espiritual.
no meu lar, no seu casamento, no seu relacionamento com o Senhor. Por isso, curva a sua fronte, fecha os teus olhos e vamos orar. Nosso grande Deus, obrigado por esse encontro aqui com os meus irmãos em Cristo, pela palavra do Senhor que foi lida. E agora, retira de nós todas as escamas dos nossos olhos espirituais e nos firma diante do Senhor, porque reconhecemos que a cegueira espiritual, Deus, ela nos rouba e nos priva das nossas escolhas e nos tornamos refém. A cegueira espiritual, Senhor, ela nos tira os valores humanos. A cegueira espiritual, Senhor, nos leva a ficarmos confundidos pelas muitas vozes, tentando anular a tua presença, a presença do milagre. Por isso eu te peço, abençoe cada um que está orando e muda as suas vidas. Obrigado por esse tempo, eu entrego todos diante de ti, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Meus irmãos e amigos, obrigado por me permitir chegar até você. Agora, deixa um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe com alguém, envie para alguém. Deus abençoe vocês e até a próxima, querendo Deus. Fiquem todos na paz.